E eu queria compartilhar algo sobre o livro do Apocalipse. Falei, meu Deus, mas que livro? Esse é um livro complicado. Não sei se vocês observaram um pouco, são os pregadores que se animam a falar sobre o livro do Apocalipse. É um livro maravilhoso. Quando Deus começou a me ganhar em relação à importância, à beleza desse livro, que eu comecei a me debruçar mais, a estudar mais, e foi para a minha vida muito edificante. Meu coração se encheu de esperança, de segurança, certeza de que o nosso Senhor está reinando absoluto, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Louvado seja o Senhor. Eu teve um processo na minha vida de fazer vários estudos, né? E eles foram gravados, está no YouTube, são umas 33 mensagens sobre o Apocalipse. De tanto que isso mexeu com a minha vida, né? E eu quero compartilhar algo que seja assim, consolador para a igreja. Porque o contexto deste livro do Apocalipse, você precisa saber algo da história inicialmente. É justamente o contexto da igreja no final do primeiro século. E o Império Romano dominava toda aquela região. Era enorme o Império Romano, né? Desde ali da Europa ia até o Oriente, vasto Império Romano. E era um povo idólatra, tinha muitos deuses. E os cristãos nesse contexto foram perseguidos, muito perseguidos. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, foi o último dos apóstolos, o mais velhinho. Todos já tinham morrido, os outros apóstolos. Ele já estava lá beirando seus 100 anos. E estava vivendo debaixo do regime, do império, com um imperador extremamente perverso, chamado Domiciano. E esse imperador chegou à situação de exigir que ele fosse adorado como o próprio Deus. Que Domiciano era o Senhor. E esse grande desafio que os cristãos tiveram que enfrentar, muitos foram então martirizados por não confessarem que o imperador era o Senhor. Outros cederam por medo, enfim, havia muito temor, muito medo. Nesse contexto, o apóstolo João foi levado para o exílio, na ilha de Patmos, uma das ilhas gregas, próximos aí da Ásia Menor. Ele morava numa cidade chamada Éfeso, ali, uma das cidades da Ásia Menor, em Éfeso. Ele ali morava, quando então foi levado prisioneiro para uma dessas ilhas próximas ali. E ele estava muito temeroso. E ele tinha a ideia de que a vida cristã ela não ia prevalecer. Que os irmãos não iam suportar tamanha pressão, tamanha perseguição. O cenário na terra era horrível. Tudo estava acabado. As lembranças que João tinha de Jesus eram as lembranças daquele homem da Galileia, filho do carpinteiro. Um homem ali com eles, que padecia juntamente com eles. O humilde de Nazaré. E já a lembrança já estava distante. Ainda que ele tivesse sido, juntamente com Pedro e mais outros irmãos, testemunhas da ressurreição do Senhor, essa lembrança parecia que já estava distante deles. E todo o cenário, os olhos estavam voltados para o cenário na terra. E era um cenário de medo e caótico. E de que as coisas não iriam progredir. Foi então quando na ilha de Patmos,
o Senhor Jesus se revela a João. Não mais como aquele carpinteiro humilde, servo, sofredor, que passou pelo que teve que passar e padeceu tudo que teve que suportar por amor. O Cordeiro de Deus não abriu a sua boca, foi levado para o matadouro, por amor a nós, humilde servo sofredor. Agora João está tendo uma visão de um Senhor assustador, glorioso, e que está no trono, regendo todas as coisas. Esse é o capítulo 1 do Apocalipse, que nós vamos fazer a leitura. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Possivelmente a gente só fique hoje à noite nessa primeira frase aqui, revelação de Jesus Cristo. Assim começa o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o apóstolo. Esse João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Prestem atenção, queridos. Aqui fala que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ligue esse versículo com o versículo 9 desse capítulo. Ele está ligado. Quando diz ele, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Essa era a atmosfera. Tribulação. Caos. O que será de nós? Eu estou aqui encarcerado. Se eu era um ícone, se eu era ainda um alento, uma referência da igreja, como alguém que esteve com o Senhor, um apóstolo, agora eu estou aprisionado. O que será? Nesse cenário, João diz assim, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por causa do que, irmãos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É por isso que ele estava preso lá. Dificilmente nós aqui seríamos aprisionados por causa de sustentarmos o nome de Jesus. Pelo menos por agora, por enquanto. Não sabemos. Mas, irmãos, se a gente tivesse um conhecimento maior da história do mundo hoje, e como estão os cristãos nesse mundo, em alguns lugares desse mundo, muitos estão sendo torturados, ainda hoje, por causa do nome do Senhor Jesus. E terrivelmente torturados e levados à morte, inclusive. Nós estamos, por enquanto, distantes dessa situação. João se encontrava então prisioneiro, porque ele era uma testemunha do Senhor. Deixa-me abrir um parêntese aqui, porque isso é muito importante. Nós corremos o risco de vivermos na vida da igreja e vivermos uma vida para dentro de nós mesmos, porque é muito confortável e muito bom. Nós estamos juntos, os irmãos. Nós temos comunhão. Nós nos alegramos. Nós temos a palavra de Deus. Somos edificados. Se fosse perguntar aqui a vocês, qual seria uma palavra para definir o nosso melhor status diante do Senhor? Por causa do Senhor, o que é que nós somos hoje? O que você responderia?
Ora, se você crê no Senhor Jesus, e se você o recebe como seu Senhor e único Salvador, você passa por uma experiência que é um milagre, que é um novo nascimento, porque só pode crer no Senhor Jesus e achar lugar para arrependimento, para uma nova vida e uma conversão, se não for por esse milagre do novo nascimento que Deus mesmo opera em nós. E o que acontece com isso? Ora, todos aqueles que creram, diz João, primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 12, a todos quantos, pois, creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode dizer assim, eu sou filho de Deus, ótimo, status maravilhoso. Se você crê no Senhor Jesus, você é um filho de Deus. 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, diz o apóstolo. Somos filhos de Deus. Mas, irmãos, nós somos mais do que isso. Isso é muito bom para nós, né? Nós nos alegramos. Nós podemos dizer, somos cristãos, porque seguimos a Cristo, não é? Mas aquele que segue a Cristo é alguém que proclama a Cristo. E João aqui está aprisionado porque ele era uma testemunha de Cristo. Irmãos, eu e você temos o privilégio de sermos uma testemunha do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Agora eu pergunto, o que é uma testemunha? O que é uma testemunha? Senhor Alfredo, advogado, chama uma testemunha lá para depor sobre alguma situação. A testemunha vai dizer algo de que ele constatou, viu, sabe. Ele vai lá para dizer, não é isso? E como você pode ser uma testemunha de alguém que está há mais de 2000 anos na história, distante de nós? Que milagre é esse? Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, antes de ascender, ele disse, vocês fiquem em Jerusalém até que eu envie o Consolador, o Espírito Santo. E vocês vão receber um poder. Vocês vão receber um poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas não é para o nosso deleite. Não. E sereis minhas testemunhas. O poder de Deus, dado a nós pelo Espírito Santo, esse revestimento, é para sermos testemunhas do Senhor Jesus. E nesse sentido, irmãos, é que nós temos que ser aqueles que desejam ser essa testemunha. O Evangelho tem que ser levado para fora do nosso convívio, do nosso conforto. Temos que proclamar a pessoa do Senhor Jesus, as boas novas do Evangelho, nesse mundo que está vazio, caótico, destituído de significado, sentido para a vida, morte, que jaz no maligno, como diz a palavra. Irmãos, quantas pessoas estão ali, como que assim, não há esperança. E nós, que temos esse tesouro, temos que compartilhar esse tesouro, temos que dizer sim, eu sou uma testemunha. Com os olhos da fé, irmãos, nós somos testemunhas. Com os olhos da fé. Você viu o Senhor Jesus? Não, você não esteve com ele. Mas Pedro esteve. Mas Pedro, quando escreve a sua carta, irmãos, eu estou aqui nesse parênteses. Um pouco fora daquilo que eu pensei em compartilhar com os irmãos, mas tenha um pouco de paciência, porque às vezes acontece isso. 1 Pedro, capítulo
Primeiro, Pedro está falando sobre uma fé que nós recebemos. Vocês sabem muito bem que Pedro, diante de uma criada, morreu de medo ao ter que sustentar que ele era um seguidor de Jesus. E ele negou o Senhor. Ele estava com medo e apavorado. Não era uma testemunha. E os discípulos também, todos estavam trancados num lugar com medo, mesmo já sabendo da notícia que ele havia ressuscitado, mas eles estavam com medo. Jesus teve que visitá-los, entrar na casa e falar: paz, calma, eu estou aqui, eu estou vivo. Recebam o Espírito Santo. Soprou neles o Espírito, estiveram um novo nascimento. Receberam a nova vida do Espírito Santo ali. Processo maravilhoso da conversão. E esse Pedro depois, vocês sabem da história, o medroso foi o primeiro a se levantar depois do Pentecostes para falar ousadamente a respeito de Jesus, e ele dizia lá: eu sou testemunha da sua ressurreição, com toda ousadia, com toda intrepidez. E Pedro escreve a sua carta dizendo, capítulo 1, da primeira carta, falando sobre a fé: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como é que começa o Apocalipse? Como é que começa o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. Qual é o sentido de Deus ter criado todas as coisas? De Deus ter criado esse universo? Qual que é o sentido de tudo o que existe? Tudo o que existe, que foi criado por Deus, é para a sua glória e para realçar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo se resume nisso, é a revelação de Jesus Cristo. Esse é o bom prazer de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que Ele seja glorificado no momento em que Jesus Cristo é revelado. E aqui ele fala de uma fé muito preciosa. Olhos da fé, irmãos. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, por favor, leia. A quem? Versículo 8. A quem, não havendo visto, a mais. Como podemos amar alguém que nós não vimos? Como podemos amar alguém que não vimos? Por que você ama o Senhor Jesus? Por que eu amo o meu Senhor? Porque não adianta alguém, por mais inteligente, perspicaz, argumentador, erudito, venha me convencer de que essa história de Jesus Cristo é balela. Que tudo isso é mito. E por mais que ele argumente, eu digo para essa pessoa, eu creio piamente. Eu amo esse Senhor. Ele foi revelado a mim. Ele se revelou a mim. Mas como você sabe isso? Não sei te explicar. Mas a fé preciosa que me foi dada, e com esses olhos da fé eu posso vê-lo. E não somente vê-lo, mas sustentá-lo na minha convicção de proclamar o seu nome.
É maravilhoso, irmãos. Não havendo visto a mais, Pedro está escrevendo para todos os irmãos que foram dispersos na grande perseguição que houve em Jerusalém. Logo depois do Pentecostes, com a morte de Estevão, o primeiro mártir, se intensificou a perseguição. Paulo já estava ali, Saulo, perseguindo a igreja do Senhor. Muitos foram dispersos para vários lugares e Pedro escreve, manda cartas para os judeus que se converteram em Jerusalém e que estavam dispersos. Vocês que não andaram com Jesus como nós andamos, é um milagre, vocês estão amando o Senhor. Por causa dessa fé preciosa que foi dada a vocês. Se você pega o livro de Atos, por favor, vou insistir um pouco com essa questão de testemunho, depois a gente volta lá. Porque nós estamos, irmãos, muito aquém do nosso chamado, se nós não nos importamos em anunciar a Jesus. Estamos aquém. Eu e você somos testemunhas do Senhor. Não abra mão disso. Ainda que você tenha que se ajoelhar e dizer: Senhor, reveste-me de poder, porque eu estou tão enfraquecido. Eu estou tão indiferente para com isso. Me reveste de algo, de ti mesmo. Como o Senhor fez com esses homens incapazes, quase que analfabetos, pescadores, e que o Senhor levantou tão poderosamente para impactar o mundo da época. Vejam vocês, no capítulo 5, por exemplo, de Atos, quando Pedro então está fazendo a sua grande pregação, poderosa pregação, ele diz, para encurtar, o versículo 32, quando ele fala sobre que Jesus foi entregue, foi morto, crucificado por mãos de iníquos. Aí ele diz assim, versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aí ele diz no versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou. Aí ele diz assim, do que todos nós, está falando, eu, todos esses aqui que estão comigo aqui, todo mundo, somos testemunhas. Isso está no capítulo 2, versículo 32. Veja lá, 2:32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Avança um pouquinho mais, no 5:32. De novo, Pedro. Diante do Sinédrio, eles vão falar, no versículo 30, ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, o versículo 29, um pouco antes, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Veja que ousadia de discurso. Vocês mataram, Vocês mataram. Pendurando no madeiro, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Avança um pouco mais no capítulo 10.
o versículo 39. Por favor, alguém leia para a gente, versículo 39. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos. Nós não comemos com o Senhor, nós não bebemos com o Senhor como os apóstolos, mas nós somos igualmente, tal como eles, testemunhas do Senhor. E ainda mais, louvável diante do Senhor, que não o vimos, mas que com os olhos da fé sustentamos e proclamamos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Por favor, entenda, eu e você fomos chamados para se importar com o que está ao nosso lado, que não conhece a Jesus, para você dizer para ele, eu tenho uma boa notícia para te dar. Sabe? E isso ser uma alegria, não é um peso. Não estou falando de peso aqui, irmãos. Eu estou falando de privilégio e alegria. Nós não podemos dar o que não temos. Mas se você tem esse tesouro, você tem o que dar. E é um grande privilégio. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Avançando um pouquinho mais em Atos, quero deixar um pouco mais para vocês. Quando da morte de Estevão, Paulo depois vai apresentar a defesa dele lá na frente, e ele vai se lembrar de Estevão. Paulo estava presente na morte de Estevão e consentia. Estava ali, mata ele. Ele era um perseguidor. Agora Paulo aqui era uma testemunha do Senhor. Paulo andou com Jesus? Paulo andou? O apóstolo Paulo andou? Não andou. Ele não esteve entre os 12 apóstolos. Não andou. Ele mesmo fala, eu fui o apóstolo que veio depois. Né? Mas ele viu a Jesus aonde? No caminho de Damasco. Mas ele não viu Jesus. Foi uma grande luz que o cegou. E ele ouviu essa voz. Quem és tu? Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele perseguia a igreja, mas ao perseguir a igreja, estava perseguindo o próprio Senhor. E ele ficou cego por 3 dias, não comeu, não bebeu. E então ali ele começou a ver a revelação de Jesus Cristo, nesses 3 dias. Então, quando Paulo está fazendo sua defesa, como testemunha, vejam vocês o que ele fala aqui, a respeito de Estevão. Quando se derramava o sangue de Estevão, o que ele fala? Tua testemunha. Podemos até ler um pouco antes aqui, por favor. No capítulo 22 mesmo, quando Paulo está contando aqui, apresentando sua defesa, ele conta da sua experiência de conversão, não é? Quando um homem chamado Ananias, por exemplo, aqui ó, no versículo 12, um homem chamado Ananias
piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora eu recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante dos homens. Olha aí, Paulo. Você vai ser também testemunha. Você não andou com Jesus, mas você se encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele te derrubou. Serás testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Aí ele fala de Estevão, no versículo 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. Eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes de que o matavam. Finalmente, no capítulo 26... Paulo novamente agora diante do rei Agripa. Ele começa a dizer toda a sua experiência novamente, para encurtar o versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele recebeu do Senhor Jesus esse encorajamento. Você vai ser minha testemunha, Paulo. Vai em frente. E Paulo foi em frente. Paulo estava revestido do poder do Espírito para ser uma testemunha fiel do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor possa acender no meu coração, ainda mais, no seu coração, esse anseio por abraçar oportunidades de anunciar o nome do Senhor Jesus. Convide pessoas, procure pessoas, aproxime-se de pessoas. Por favor, vamos sair de nós mesmos. Se imaginem se os irmãos ficassem em Jerusalém, ali fechados, entre quatro paredes, que seria a igreja? Nós sabemos que Deus é soberano, que aquela perseguição é a soberania de Deus para que eles saíssem. Sai! Anunciem! É para todos os povos, não é só para vocês. Pedro compreendeu tudo isso, as duras penas, foi para os gentios. Ele que tinha tantas reservas no coração, ele cedeu, ele compreendeu, ele teve luz, a revelação de que Jesus deveria ser anunciado para todas as nações. Louvado seja o Senhor. Não precisamos ir longe. Pode ser aqui em Cianorte mesmo. Tem muito campo aqui. Tem muita gente, tem muito povo nessa cidade, como diz Paulo. Muito povo nessa cidade. Que Deus te capacite para isso. Tá bem? Vamos um pouquinho mais, voltando lá para o Apocalipse. Isso foi um parênteses. A palavra revelação. Eu pergunto para vocês, a palavra Apocalipse, qual que é a tradução? A palavra do grego. Apocalipse. Quem sabe aí? Final. Revelação. É a primeira palavra do Apocalipse. Certo? Revelação. Apocalipse. Apocalipse. Revelação. Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Assim começa o livro. Agora, o que
Por que a palavra revelação? Por que há necessidade de revelação? Por que a revelação se faz necessária? É diante do quê? De uma obscuridade. Não é? A minha profissão me ajuda muito a ilustrar isso. Não sei se eu já falei isso para vocês aqui. Eu sou meio prolixo, às vezes eu repito as coisas. É um problema. E com a idade, então, isso... Meu pai, Deus tem misericórdia de mim. Mas a minha especialidade médica é diagnóstico por imagem, é radiologia. É descobrir o que as pessoas têm, através de imagens. Nos primórdios, quando eu comecei lá atrás, era muito precária a radiologia. A gente fazia praticamente raio-x. E a maneira de você fazer uma radiografia dos tempos lá de trás era assim uma coisa muito primitiva, vamos dizer assim. O que acontecia? Você batia uma radiografia com um raio-x, aí eu tinha que entrar numa câmara escura, entrava numa sala escura, uma luzinha vermelha lá, esse tipo de quando vão revelar fotos, né? Aí eu tinha que pegar aquela chapa e mergulhava num líquido chamado revelador. E botava a chapa lá. Aí, subendia assim, na luz vermelha, eu olhava assim, tá aparecendo já alguma coisa aqui. Mas não tá bom, punha mais lá. Revelador. Agora tô vendo melhor, mas ainda não tá muito bom. Aí eu tirava. Agora eu posso ver um tórax, o pulmão tá aqui, ó. Aí tinha que passar por um fixador para fixar aquilo, senão ela saía fora. Do fixador era um outro tanque. Olha o trabalho. Uma miserável numa chapinha. Depois, na água. Aí punha para secar. Pendurava lá. Para secar. A tal da radiografia. A chapa, você não vê nada, é uma coisa opaca. Mas com o revelador, você passa a ver algo que estava escondido. É uma ilustração. A revelação se faz necessária quando algo está oculto. Aqui fala no Apocalipse que a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, essa revelação é a história da redenção. É toda a razão de tudo existir, de todos os acontecimentos, por todos esses séculos, dessa história da humanidade que parece que está desgovernada. Não está! Há uma história da redenção que vai ter um final. Podemos chamar essa história da redenção de um ambiente do reino de Deus, que se inaugurou com a primeira vinda do Senhor Jesus e que vai se consumar com a sua segunda vinda. Irmãos, está próximo, hein? Pelo que a gente vê nesse mundo, mais próximo do que nunca. E essa história desta redenção é a revelação de Jesus Cristo. Ele é o centro dessa história. Ele é aquele que vem para tornar real, palpável, essa história de redenção. Por isso que ele é o centro de todas as coisas. Por isso que ele tem a primazia. Por isso que ele é o Senhor dos senhores. Por isso. E a palavra de Deus diz que Deus o Pai entregou a ele essa história de redenção que está escondida,
Muitos não sabem, muitos não podem ver. Porque só com revelação se pode ver isso. Não é com informação. Há muitos teólogos, eruditos, estudiosos da Bíblia, mas não tem revelação. Tem uma compreensão natural, tem uma sabedoria natural, mas não tem revelação. Porque a revelação é espiritual, ela é do Espírito. Se o Espírito não revelar, nada feito. É um mistério muito grande. Não são os entendidos, os sabedores, que vão compreender, que vão ter revelação, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Agora me ocorre aqui um texto de Mateus, no capítulo 11, Jesus, quando está confrontando sempre aqueles, os fariseus, religiosos, os entendidos, os escribas, os entendedores das Escrituras, mas que não queriam receber a Jesus, não reconheciam a Jesus. Jesus ora assim, capítulo 11 de Mateus, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Revelaste aos pequeninos, não aos sábios e instruídos. Se há um cristão sábio, se há um cristão entendido na época do Senhor, era o apóstolo Paulo. Um homem extremamente preparado. E quando ele vai falar com os gregos, os filósofos, os sábios, com a igreja de Corinto, que eram os gregos, gostavam muito da filosofia, da sabedoria humana, de discutir teorias, teoremas, divagações sobre o sentido da vida. Paulo vai para eles e fala assim: olha, irmãos, isso é muito rico, é muito importante, porque é Paulo. E Paulo então chega em 1 Coríntios capítulo 2, e ele fala para esses irmãos: irmãos, eu quando eu fui ter com vocês sábios, filósofos, intelectuais, Paulo fala: eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Quem é que revela? É o Espírito revelador. Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí ele vem falando sobre sabedoria. Você quer falar sobre sabedoria? Então vamos lá. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que é um mistério? É algo que está oculto. O que é um mistério? Um negócio que ninguém sabe. Mistério. Ninguém sabe. Quem pode decifrar um mistério? O mistério é a revelação de Jesus Cristo. Esse é o mistério. Aí ele diz aqui, aonde nós paramos aqui? Mistério que estava
oculto. Aonde que está aqui? 7. Isto. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Preste atenção agora, por favor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele diz o que, irmãos? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Quem revela é o Espírito. Deus nos revelou pelo Espírito. Então ele está querendo ali falar o seguinte: olha, essa sabedoria de vocês não leva a nada, é morte. Essa não é a sabedoria. É por isso que Deus confundiu os sábios. E ele pegou e exaltou os humildes, e a eles revelou, aos humildes, o seu mistério escondido. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós somos o povo da revelação. Por graça do Senhor. Somos o povo da revelação. Não tenha dúvida que o Senhor Jesus é aquele que está levando adiante toda a história da redenção. O Pai lhe deu esse encargo e ele o pegou. E ele vai devolver ao Pai aquilo que o Pai lhe deu. Que diz que o Pai lhe deu, filho, é contigo. Ninguém mais poderia fazer isso. Ninguém. Concluindo, o Apocalipse capítulo 5, se Deus permitir, amanhã nós vamos dar sequência aqui ao Apocalipse, capítulo 1, tá? Que a gente acabou nem lendo, só esse pedacinho aqui do começo. Mas acho que foi importante conduzir dessa maneira. Irmãos, vejam o capítulo 5. Uma das visões. De antemão, quero dizer uma coisa. O Apocalipse é um livro diferente. Ele tem uma linguagem diferente. Ela é recheada de símbolos, figuras, datas. Tudo ali não deve ser visto com literalidade. Percebe? Não tente explicar símbolos. É diferente a maneira de se examinar esse livro. Tá? Alguns livros do Antigo Testamento, como Daniel, Ezequiel, Isaías, tem muito dessa linguagem simbólica, figurada, onde temos personagens estranhos, animais, figuras, utensílios, coisas, bicho, né? Enfim, tudo tem significado, mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa questão de querer explicar e detalhar figuras. Mas isso a gente vai, se Deus permitir, com o tempo falar para os irmãos. Então aqui no capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Um livro, essa visão. Que livro é esse? E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é digno de abrir esse livro? Quem é que pode? Que livro é esse? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito, João. Eu chorava muito diante daquela visão, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos.
Só Ele é digno de desvendar, de abrir o livro que é o da história da redenção, da história da humanidade. Ele rege e Ele está apto, o único apto e qualificado para levar adiante essa história da redenção, que é nada mais e nada menos que o reino de Deus, inaugurado na primeira vinda do Senhor na terra e consumado na sua segunda vinda. Nós já estamos experimentando do reino de Deus, ainda que não plenamente. Percebem, irmãos? E o que o Senhor Jesus vai fazer um dia? Ele vai entregar para Deus o Pai aquilo que o Pai lhe deu. Quer ver isso? Aonde é que está isso? Hã? Não. 1 Coríntios 15, 25. E eu termino. Jesus amado. Hoje foi um caminho diferente, viu, irmãos? Tenham paciência. Oh, Senhor. 24. 1 Coríntios 15, 24. Quando Paulo está desenvolvendo um capítulo extenso sobre a ressurreição, sobre o Senhor Jesus, e de quando virá o fim, ou seja, a consumação do reino, ou seja, quando ele consumar a história da redenção, a revelação de Jesus Cristo, como já falamos. Versículo 24, vamos ler juntos? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aquele que abriu o livro, que levou então a história da redenção adiante, ele completou e haverá de consumá-la e devolver ao Pai o reino. Até que isso não aconteça, nós temos que estar na esperança da vinda do Senhor. Sabe, aquela oração tão simples que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Ou seja, o reino definitivo. Nesse reino definitivo, irmãos, novo céu e nova terra. Não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais morte, não tem mais sofrimento, não tem assassinato, não tem mais nada disso. Não há mais lágrimas. Temos que viver nessa esperança da vinda do nosso Senhor Jesus. O Apocalipse é o livro da esperança. Ele foi escrito para os irmãos daquela época, primeiramente, que estavam tão desesperançosos, tão temerosos. Então eles precisaram de receber esse encorajamento da revelação de Jesus Cristo. E o capítulo 1 de Apocalipse, Jesus Cristo tem a primazia. Ele é apresentado ali, se você ler, como Senhor glorificado, glorioso, maravilhoso. E ele diz assim para João: João, não temas. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Olha que encorajamento. João ali se encheu. De vida, de esperança, de consolo. Eu posso partir agora, Senhor. Me leva, Senhor. Ele pôde ver além do cenário terreno. Ele agora enxergou o reino, o Senhor, vencedor, reinando. Deus nos deixa dessa esperança e convicção. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado por essa comunhão na Tua palavra. Oh, Senhor, nós necessitamos de uma renovação na nossa vida.
Nós necessitamos de um revestimento do Teu Espírito de poder para sermos autênticas testemunhas do Senhor nessa terra, da incomparável revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ainda, de fato, não havendo visto, Senhor, nós te amamos, isso é um mistério. Mas enche-nos dessa ousadia e intrepidez e alegria em sermos mensageiros das boas novas e de anunciarmos o Senhor Jesus, Salvador, glorioso Senhor, que há de vir. Fortalece-nos, fortalece a tua igreja, que sejamos testemunhas vivas do Senhor, para a tua glória, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.